Então, hoje é dia 29 de janeiro de 2024. Meu nome é André Andriolo. Estamos aqui começando o estudo Decifrando o Antigo Testamento com a Visão Espírita. A gente está fazendo o modo introdutório, aula 1. A gente vai estudar a Bíblia, tá? Vou começar, então, compartilhando. Bom, espero que estejam todos vendo a tela. Acho que está todo mundo vendo. Então, esse aqui é o nosso trabalho. Só um minutinho. Vamos lá. Então, assim, o objetivo geral desse estudo é atender o público espírita, que sente falta de um estudo bíblico. Isso a gente estava falando um pouquinho na introdução, que eu percebo que existe uma demanda para isso e eu acho legal a gente estudar sobre isso. Também eu quero ajudar a desmistificar a ideia de que a Bíblia é tão complicada, tão difícil, não vale nem a pena tentar entender. Eu já ouvi falar, as pessoas falarem, não, é muito complicado, não vou nem tentar. Eu acho que não é assim, né? A gente pode estudar isso. E fazer a conexão entre o Antigo Testamento e a doutrina espírita. Hoje, nós já vamos ver umas passagens que têm uma conexão tão direta que vocês vão falar assim, não acredito que isso está escrito no Antigo Testamento. Que foi a minha reação, né? Eu vou fazer só um esclarecimento. Assim, o estudo vai ser baseado à luz da doutrina espírita codificada por Kardec. Eu não tenho nenhuma zero intenção de brigar com ninguém, fazer controvérsia teológica, discutir com outras religiões. Só vou dar a interpretação espírita. A gente aceita ou não. Né? Então, hoje nós vamos manusear a Bíblia. A gente vai encontrar algumas passagens a partir de citações. A gente vai aprender isso. Quem não conhece, quem já conhece, vai ser fácil. E eu vou também mostrar, em linhas gerais, o desenvolvimento da história do Antigo Testamento. A minha ideia é a gente começar assim, do mais geral e a gente ir entrando cada vez mais no detalhe. Tá? Então, hoje é o geralzão, o mais como se fosse uma cebola. A gente vai pegar a casca, né, do que é a Bíblia, do que é o Antigo Testamento. Tá? Não quero ficar preso a discussões intelectuais, né, coisas que as pessoas não entendem. Esse não é objetivo. Aí que alguém está entrando. Eu também. Só um minuto. O que eu estou falando aqui não é verdade absoluta. Acabei de falar, né? Se a gente tiver alguma dúvida, se eu falar alguma besteira, me corrijam, por favor. Não podemos, de maneira nenhuma, falar mal. Leandra, bota no mudo para mim, por favor. A gente não vai querer falar mal de qualquer religião. Nunca. A gente não pode falar mal nem do espiritismo, de ninguém. E também a gente não vai poder ter debate político de qualquer natureza. Isso não interessa, isso são assuntos terrenos. Nós vamos falar de assuntos espirituais. E assuntos terrenos deixa para o pessoal para outro momento, para outra situação. Tá? Então, já entrando no nosso estudo, lá no livro Consolador, esse livro aqui, o Emmanuel, ele fala lá na questão 267, ele fala assim, no quadro de valores da educação religiosa na civilização cristã, o Velho Testamento, apesar de suas expressões altamente simbólicas, poucas vezes acessíveis ao raciocínio comum, deve ser considerado como a pedra angular ou como a fonte máter da revelação divina. Então, Emmanuel fala, né, nessa questão do Antigo Testamento, ele chama de Velho Testamento, só uma pausa, né? Eu não gosto de chamar de Velho Testamento, porque
na Bíblia que eu tenho aqui, nas Bíblias que eu tenho aqui, se fala Antigo Testamento, e também, como a gente fala, às vezes você tem uma coisa velha, você quer trocar, e uma coisa antiga você quer preservar. E eu acho que a gente tem que preservar, né? Por isso que eu chamo de Antigo Testamento. Mas o texto lá do Emmanuel está como Velho Testamento. E ele fala, né, que é simbólico. O que está lá realmente tem muitos símbolos. E a gente vai estudar esses símbolos. E às vezes a gente não consegue entender aquilo, precisa de ajuda, precisa pegar a tradução lá do hebraico. O Haroldo Dutra Dias faz isso muito bem. Ele vai super a fundo, a gente não vai fazer a mesma coisa que ele, mas é óbvio que eu estou estudando, né, o estudo que ele faz. Então, e como o Emmanuel fala, né, deve ser considerado como pedra angular. O que é pedra angular? Né? É a base. Né? É a base de tudo, é de onde começa, né, a construção. Então, a gente vai estudar o Antigo Testamento assim. No Evangelho segundo o Espiritismo, lá no capítulo 1, que é chamado Não Vim Destruir a Lei, tem uma mensagem chamada A Era Nova. Essa mensagem foi escrita por um espírito que assina assim: um espírito israelita. Esse texto, né, essa mensagem foi psicografada na cidade de Mulhouse, que fica na França, em 1861. E lá eu pincelei 3 frases ali dele. Ele fala assim: Deus é único e Moisés é o espírito que ele, Deus, enviou em missão para torná-lo conhecido não só dos hebreus, como também dos povos pagãos. Tornar conhecido a lei, né? Para tornar a lei conhecida para todo mundo, não só para os hebreus, mas também para os pagãos. Os mandamentos de Deus, dados por intermédio de Moisés, contêm o germe da mais ampla moral cristã. Olha só. Então, os 10 mandamentos não estão ultrapassados, né? Eles estão válidos. E aí ele termina falando assim: foi Moisés que abriu o caminho. Jesus continua a obra. E o Espiritismo vai arrematar. É a primeira revelação, a segunda revelação e a terceira revelação. A primeira revelação é a justiça. A segunda é o amor. E a terceira é a verdade. Bom, Paulinho até falou, né? No primeiro dia. O que você vai dar no primeiro dia? No primeiro dia do estudo, nós vamos estudar o que é a Bíblia. O que é a Bíblia? A Bíblia é uma coletânea de documentos, dividida em no Antigo Testamento e no Novo Testamento. Os livros do Antigo Testamento foram escritos por profetas, sacerdotes, reis, líderes do povo hebreu. Foram escritos em hebraico e aramaico, ao passo que os apóstolos e seus companheiros escreveram os livros do Novo Testamento em grego. Então, eu pedi para todo mundo ter a Bíblia na mão. Então, eu queria que vocês abrissem a Bíblia e nós vamos olhar lá o índice geral, o índice alfabético, mapas, abreviaturas, se tem introdução, se tem apêndice, etc. Então, eu trouxe aqui uma foto da Bíblia de Jerusalém. Essa aqui, que é a Bíblia de Jerusalém, ela tem lá no início, né, esse índice geral, que ele lista não só os livros da Bíblia, eles têm comentários, tem introduções, tem quadro cronológico, tem calendários, tem um monte de coisa ali escrita, tem mapas. Então, as Bíblias geralmente têm um índice geral. É legal vocês identificarem onde está o índice, porque quando a gente falar em algum livro, né, primeiro livro de Crônicas, onde é que está? Na minha Bíblia está na página 550. Aí eu vou lá e vou achar o livro. Né? Então, é legal que vocês abram aí e achem aí o índice. Todo mundo achou?
Um monte de mãozinha assim dizendo que sim, então foi. Outras também tem, além do índice geral, tem o índice alfabético, que às vezes também pode achar o livro pelo nome, assim, você é mais fácil de achar. Você não sabe onde está. Crônicas. Então, crônicas está a letra C. Se você voltar aqui nesse outro índice, é mais difícil, você tem que ter uma malandragem para achar crônicas. Só um minutinho, chegou mais uma pessoa aqui. Oi, Ana Maria, bota no mudo aí para gente. Então, né, esse índice aqui, o próximo índice, o índice alfabético, ele também ajuda a gente a achar, né, onde estão as coisas. Esse índice eu peguei da Bíblia Protestante, dessa Bíblia João Ferreira de Almeida, que algumas pessoas têm aí, a minha, né, não sei se dá para ver aí, Almeida, revista e atualizada. Algumas têm os mapas lá no fundo, lá no final, ou no início, às vezes tem no início e no final, né? Essa Bíblia de Jerusalém aqui, ela tem esse mesmo mapa que está ali, ela tem aqui colorido aqui na frente, né? A Bíblia, eu estou com a Bíblia Ave Maria aqui também. A Bíblia Ave Maria também tem um mapinha aqui na frente, ó. Então, algumas Bíblias têm isso. Até digo assim, quem não tem Bíblia vai comprar, quando for comprar, olha lá e vê se tem essas coisas, porque isso ajuda. Onde quer saber? Ah, Moisés entrou não sei aonde, atravessou o Rio Jordão. Josué atravessou o Rio Jordão. Fica onde? Então você abre lá na Bíblia. Essa aqui é uma Bíblia de estudo, NVI, Nova Versão Internacional, é uma Bíblia protestante, é uma Bíblia de estudo. A capa dela ela tem essa cara aqui, mas ela tem marrom, tem preta, tem vermelha. E esse, por exemplo, é um quadro cronológico que tem nela. Então, algumas Bíblias têm um quadro cronológico. A Bíblia de Jerusalém também tem esse quadro, não é colorido, bonitão como esse, mas também tem. Isso são coisas que podem ajudar a gente a achar. Pô, que ano que foi, né, Abraão? Abraão foi em 2200, 2100 e tanto antes de Cristo. A gente vai andar por aí. Uma coisa que a gente vai ver são as abreviaturas. Então, normalmente as Bíblias têm uma lista de abreviaturas. Procura aí, vocês vão achar a lista de abreviaturas. Porque senão fica difícil de achar as coisas. O problema é que, às vezes, as abreviaturas não são padronizadas. Então, cada Bíblia tem uma abreviatura diferente. Então, a gente tem que começar a se topar. O que significa isso aqui? Né? NM é números. Tá? Talvez tenha alguma Bíblia que, em vez de número, seja NM, é NU, por exemplo. Eu não sei. Mas a gente tem que ter essa malandragem aí, manuseando a Bíblia, a gente vai começar a aprender isso. Tá? Então, assim, essa aqui é uma lista, são a lista de abreviaturas que tem no Antigo Testamento. Tem um monte de livro lá. Vamos descobrir quantos que são. Também, algumas Bíblias têm apêndices, tabela de peso e medida, índice de notas. Essa aqui, essa da esquerda, ela tem tabela, índice de mapa colorido e concordância bíblica abreviada. Que é tipo um dicionário bíblico, né? Algumas têm um dicionário no final, né? Algumas palavras mais comuns, você procura aquela palavra e ele vai te explicar o que é. Ou um personagem, né? Por exemplo, o que significa a palavra Jesus, né? Jesus significa Deus Salvador. Está lá. Está lá na Bíblia, está lá no dicionário, você vai achar isso aí. Então, a gente pode ir procurando isso aí. Aqui na direita tem um exemplo da minha Bíblia de Jerusalém, como é que é o quadro cronológico que eles têm lá no apêndice. Tá? Então, assim, eu sugiro que vocês manuseiem bastante a Bíblia para poder entender como é que funciona. Já falei, né? As que eu vou usar mais são a Bíblia de Jerusalém
E essa Bíblia de João Ferreira de Almeida, essa aqui, que é a da esquerda, e a Bíblia de Jerusalém. São as duas que eu vou usar mais aqui. Uma é católica, a outra é protestante. Por que eu uso a Bíblia de Jerusalém? Qual é o diferencial dela, né? Ela é uma tradução, eu tenho que falar, essa tradução ela foi feita pela Escola Bíblica de Jerusalém e ela trouxe para traduzir, tem judeus, protestantes, católicos e estudiosos, teólogos, que não são de nenhuma religião. E aí eles colocam no rodapé, se você olhar o texto, a parte de baixo tem um monte de notas. Você vai lendo lá, e é até engraçado, eu vou mostrar aqui, estou uma lente aqui, porque eu não consigo, às vezes, achar a nota na Bíblia, é muito pequenininho. Mas é muito legal, porque você acha que, sei lá, aqui, está falando assim, de Caim, falou que os... Estou lendo aqui um pedaço da Gênesis, que fala que o Jardim do Éden é guardado por querubins que seguram uma espada flamejante. Aí tem uma letrazinha A. Aí ele fala aqui, os guardiões do paraíso não são querubins com uma espada. Isso aqui foi um empréstimo do imaginário babilônico e assírio. Mas antes dos querubins é a chama da espada fulgurante. Então, ele vai explicando, né, na própria tradução católica, o que significa aqueles querubins e a espada flamejante lá na frente. Né? Isso é muito legal para a gente começar a entender também as traduções. E aí, daí, a gente vai conseguir chegar no que o Espiritismo fala. Opa, Luiz está chegando. Ô, Luiz, seja bem-vindo. Coloca no mudo aí para a gente. Então, vamos lá. E a João Ferreira de Almeida? João Ferreira de Almeida, ele foi o primeiro cara a traduzir a Bíblia diretamente para o português. Lá em 1681, ele trabalhava, ele era um pregador da igreja reformada, da reformada porque é protestante, né? E morava lá nas Índias Orientais Holandesas, que é a Indonésia. E aí ele traduziu a Bíblia direto da Vulgata, de latim, para o português. E essa tradução dele é a que a gente usa mais, o que os protestantes usam mais aqui no Brasil, e ela vai sendo atualizada. Por isso que a nossa versão é revista e atualizada. Deve ter uma versão revista atualizada mais nova. E aí a gente vai... Né? São essas Bíblias que a gente está usando aqui, que eu vou usar mais, essas duas. Eu também vou usar, eu falei essas duas, mas eu também vou usar essa NVI aqui, para me ajudar. Além disso, eu vou usar as obras básicas, nós já falamos aqui, já mostrei o Evangelho segundo o Espiritismo, vou falar do Céu e Inferno, vou falar da Gênese, do Livro dos Espíritos, bastante. O único livro que eu quase não vou usar é o Livro dos Médiuns. Os outros, Revista Espírita, aqui atrás de mim, deve estar vendo, tem lá já 2 revistas espíritas que eu já usei para o estudo. Então, a gente vai usar muito esses livros aí. A apostila da FEB, a FEB tem uma apostila chamada EAD, Estudo Avançado da Doutrina Espírita. Excelente! Nós estamos estudando ele na terça-feira. Também vou usar muito dali. A Bíblia de Jerusalém, a Bíblia de Estudo NVI, que eu já mostrei, o Manual Bíblico. Esse aqui é o Manual Bíblico que eu comprei lá em 95 para fazer aquele primeiro estudo. Nem sei se existe ainda. O Manual Bíblico, esse MacArthur, que é mais moderno. Esses 2 manuais são protestantes. Eu não consegui encontrar nenhum manual com esse nome católico. O que você tem no católico é a Bíblia pastoral, que tem comentários dos padres, é a Bíblia comentada. Né? E também vou usar, obviamente, a internet, né? Que tem muita fonte ali. Muita coisa ali. Apesar de que a gente tem que tomar cuidado que na internet vem de tudo, mas eu consigo pegar algumas coisas ali. O Antigo Testamento, né, a Bíblia é dividida em 2 partes. O Antigo Testamento, simples assim. O Antigo Testamento foi escrito antes de Jesus
e o Novo Testamento depois de Jesus. O Antigo Testamento narra a história do povo hebreu e a promessa do Messias, que é Jesus. E o Novo Testamento conta a história do advento, da vinda do Cristo e da repercussão que isso teve na Palestina, no mundo ocidental. Bom, aqui eu pus uma linha do tempo. O zero aqui é o ano zero. Então, para cá é tudo antes de Cristo, tá? A gente vai falar só do Antigo Testamento. Então, lá no início, né, Adão e Eva, Caim, Abel, Sete, aí Noé. Aí veio Noé, Deus acabou com o mundo de novo no dilúvio. Noé teve um filho, Sem. Todos os filhos de Noé são semitas. Então, quando você fala assim, fulano é antissemita, é anti toda a descendência de Noé. Os hebreus são descendentes de Sem. E, por acaso, os árabes também. Então, em 2166, essas datas aqui, pelo amor de Deus, gente, essas datas aqui são, dependendo da fonte que você pegar, tem uma diferençazinha. Então, isso não está escrito em pedra. Mas, vamos lá. 2166 nasce Abraão. Depois, 100 anos depois, vai nascer Isaac, filho de Abraão, que é aquele que ele leva lá para ser sacrificado. Deus fala, não faz isso não. Aí, de Isaac nasce Jacó e Esaú. Aí existe lá aquela entrelinha entre os dois, depois não vou dar muito spoiler, não. Aí deles, né, de Jacó, nascem 12 filhos. Um deles, José. As 12 que deram origem às 12 tribos de Israel. O José é vendido no Egito, ele vira ajudante lá do faraó, né? Ele vira preposto, quase o rei lá do Egito, porque ele lê lá ele interpreta os sonhos do faraó e José morre em 1805, aí dá um tempão, nasce Moisés em 1526, em 1446 a.C. tem o êxodo, os judeus fogem do Egito, e aí Josué assume, né, a batuta de Moisés. Esse período entre Abraão e Josué é chamado de período dos patriarcas. Josué, ele leva o povo hebreu para a Terra Prometida. Moisés não vai. Moisés chega na beiradinha e não vai. Deus fala, olha, está na hora de tu não vai não, tu vai morrer antes. Aí Moisés sobe no monte lá, vê a Terra Prometida, e aí ele morre e passa a batuta para o Josué. Aí Josué vai conquistar Canaã. Tem as muralhas de Jericó, tem a travessia do Rio Jordão, tem um monte de coisa que acontece lá. Depois de Josué, tem a época dos juízes. O último juiz lá é Sansão. Lembra que o Sansão, que a Dalila trai ele, corta o cabelo, ele perde a força. Aí ele é levado lá para o templo dos filisteus, junta todos os filisteus lá para rir da cara dele, né? Ele está cego, cegam ele, e ele ora lá para Deus e fala, Deus, me dá a última força, a última vez. Ele derruba o templo, mata todo mundo e se mata também. E depois de Sansão, vem Saul, Jeremias, que era Existe a diferença entre o profeta e o rei. Os profetas conversavam com Deus. Eram os médiuns, né? E os reis tinham que ser ungidos pelo profeta. E Jeremias, então, unge Saul como o primeiro rei de Israel. Aí dá um rolo lá, Davi, né, mata Golias. Davi era músico da corte de Saul. E aí, quando aparecem lá os filisteus para lutar contra o Saul, tinha um cara que tinha 3 metros de altura, 2,90 metros de altura. Aí que chegou a Zoraia aqui, vou deixar a Zoraia entrar. Oi, Zoraia, bota no mudo aí para não fazer bagunça. Aí Davi
vai lá se propõe a matar o Golias, porque ele usava a funda para matar os lobos que atacavam o rebanho dele. E aí depois vai andando e Davi acaba virando rei. Ele tem um filho, Salomão. Salomão tem vários filhos, mas dois deles, Reboão e Jeorobão. Esses dois brigam e o reino de Israel se divide. O reino do norte e o reino do sul. O reino do sul tem Judá, no reino do norte Israel, onde tem lá Samaria. Isso tem implicação lá na parábola do semeador, quando fala do samaritano. Então, começou aí. E aí anda no reino dividido, tem um monte de reis aí, até chegar Daniel na cova dos leões. Quem lembra disso? Deixa eu falar sobre isso. Tem até a música do Legião Urbana, né? Aí depois aparecem outros profetas, Zacarias, não sei o que, Neemias, ou Baruque, Malaquias é o último livro da Bíblia. Aí tem 400 anos de silêncio, nasce Jesus 6 antes de Cristo. Jesus nasce no ano 6 antes do ano 0. Como é que o Cristo nasce? Então, a data de nascimento de Jesus agora já é bastante conhecido e comum, isso todo mundo aceita. E 5 ou 6 anos antes do ano 0 nasceu Jesus. Então, foram entre 1445 até 400 antes de Cristo, foi o período que a Bíblia, o Antigo Testamento, foi escrito. Depois disso, né, quer dizer, 1000 anos. 1000 anos, durante 1000 anos ele foi escrito. E aí teve um período de silêncio, 400 anos, tem um asterisco aí, porque existem os livros que a gente chama de deuterocanônicos, que são os livros de Tobias, Judite, Eclesiásticos. São livros que tem na Bíblia católica, que não tem na protestante, nem na Bíblia judaica, que são livros deuterocanônicos, que São Jerônimo achou que eram inspirados e incluiu na Bíblia católica. Esses livros foram escritos nesse período de 400 anos. Tá? Então, uma observação relevante, né? Existe diferença, acabei de falar, entre a Bíblia para os judeus e protestantes e na Bíblia para os católicos. Para o judeu e protestante são 39 livros. Para o católico são 46. Tem lá Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico, Baruque, Macabeus 1 e 2. E existem adições em Daniel e Esther. Tem uma introdução lá em Daniel, e também em Esther. Em Esther tem muita coisa, tem preces que eles fazem e tal, orações, né? Que eles fazem, que tem lá nesses livros aí. Tudo bem? Está muito rápido? Da última vez disseram que eu falei muito rápido e que eu disse muita coisa ao mesmo tempo. Mas depois a gente vai repetindo isso aí, o pessoal vai pegando, tá? Então, uma coisa interessante é, na Bíblia hebraica tem um negócio chamado Torá. A Torá e o Pentateuco são iguais. Pentateuco significa 5 livros, 5 pergaminhos, 5 rolos. Que a Bíblia antigamente, né, a gente não tinha, né, na Bíblia, não era um livro. Não existia livro, né? Não existia isso. O que existia era um pergaminho, uma pele de um bicho, ou então feito de papiro. E aí, naquele papel, uma coisa interessante, os escribas eram pagos para escrever, e eram pagos por letra. Então, eles pegavam o papel e escreviam as letras, né? Eles escreviam ao contrário, né? Da direita para a esquerda. Escrevendo, e não colocavam vogais nem pontos. Não tinha vogal nem pontuação. Eram só as consoantes. E depois eles eram pagos pela quantidade de letra. Aí chegava lá, tem tantas letras na horizontal, tantas na vertical, pumba. Custa 10 centavos por letra, tu ganha não sei quantos reais aí. Ou dracmas, ou talentos, ou o número que for lá. A moeda que for. E só os doutores da lei, né, os sacerdotes, ou os sumos sacerdotes, a gente vai depois entender o que é cada um desses, que entendiam o que estava escrito ali.
E eles é que sabiam dizer o que tinha dentro quais eram as vogais que tinham colocadas. Então, a Bíblia hebraica está muito baseada na tradição oral, que eles liam, né? Eles liam os livros em várias festas, e eles estavam, então, faziam, era como se fosse um poema, a leitura dos livros. E, né, os 5 livros da Torá significa a lei, né, para o hebraico. Então, ele já botou aqui que a Bíblia hebraica, que ela é chamada de Tanakh, eu não sei pronunciar. O primeiro tem a Torá e a gente tem, nos cristãos, o Pentateuco. Então, a Bíblia, quando eu mostrei aquele índice geral lá, ele estava dividido assim. Tem os livros históricos, que são todos esses livros aí. Os livros que estão marcadinhos com a cor mais escura são os livros deuterocanônicos, que só tem na Bíblia católica. Então, são livros que contam a história. Tem os livros poéticos, o livro de Jó, os Salmos, Provérbios, Eclesiástico, Cântico dos Cânticos, o livro de Sabedoria e o Eclesiástico. São livros que não tem na Bíblia. Talvez tenha, acho que eu inverti, depois tem que ver isso aí. Eu acho que eu inverti o Eclesiástico e o Eclesiástico, mas acho que eu inverti sim. E aí você tem também os livros proféticos, que são os livros dos profetas, né? Na Bíblia hebraica, eles juntam os vários livros, né? Então, você vê Reis na Bíblia católica, é Reis 1 e 2, lá é um só, né? E aí outro livro que eles juntam, os 12, que são os 12 profetas menores. Menores não no sentido que eles são menos importantes, porque são livros pequenininhos, né? Então, esses livros eles colocam ali, o livro de Esther, o livro de, sei lá, que não está listado ali. Eles colocam ali, dentro desse livro, os 12. E tem também os Salmos, os livros dos profetas, que é o Ketuvim. Então, se você notar, né, é TNK, igual o Tanakh lá, então é Torá, Nevim e Ketuvim. Por isso que é chamado Tanakh, por causa dessas 3 palavras aí, que chamam os livros. A Zoraia levantou a mão. Depois a gente vê aí, Zoraia. Daqui a pouco eu vou parar. Então, a Bíblia, quando a Bíblia... Não. Ah, não? Então tá. Esbarrei, desculpa. Nada. Eu só queria tentar tirar a minha imagem para eu deitar aqui. Não tem ninguém, não tem tua imagem aparecendo, não. Ah, então tá ótimo, obrigada. Nada. Aí, né, a gente, deixa eu tirar o som dela. Jesus, quando citava as escrituras, ele não falava, está escrito lá em Isaías 5, 21. Ele não fala isso. Ele falava no livro de Isaías, tá, né? Porque a Bíblia só foi dividida em capítulos e versículos lá em 1227. Né? Esse Stephen Langton, ele achou que, gente, é muito complicado saber isso aí. Vamos botar um índicezinho aí. E aí ele fez isso a partir da Vulgata, que é a versão latina da Bíblia. Então, só a partir do século XIII é que começou a ser dividido em versículo e capítulo. Então, deixa eu voltar lá. Então, assim, como é que se lê a citação? As letras são abreviaturas que indicam o livro. Lembra aquelas abreviaturas que eu botei lá? Então, GN significa Gênesis, por exemplo. O número depois do espaço indica o capítulo. Então, se eu tiver assim, GN, espaço 1, é Gênesis, capítulo 1. O número depois de 2 pontos indica o versículo. Então, se tiver Gênesis 1, 2 pontos, Gênesis, espaço, GN, espaço 1, 2 pontos, 3, Gênesis, capítulo 1, versículo 3. A vírgula separa 2 versículos. E quando tem um hífen, significa intervalo. Então, se tiver GN 1, 2 pontos, 3-5, Gênesis, capítulo 1, versículo 3 a 5. Se tiver GN 1, 2 pontos, 3,
5. São versículos de 3 e 5. Então, a vírgula significa e o traço significa a. Né? O traço significa intervalo. Beleza? Então, vamos brincar? Vamos achar uns versículos. Aí vocês estão com a Bíblia na mão? Primeiro é esse aqui, ó. Isaías, já estou dando a dica. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Vou dar um tempinho para vocês acharem aí, por favor. Quem tiver no aplicativo ou no Kindle, também dá para achar. Demora um pouquinho mais porque tem que ir passando, né? Não dá para ir direto. Pode repetir, André, por favor? Está na tela aí, ó. Isaías, capítulo 7, versículo 14. Deve estar no celular, né? Não deve estar enxergando nada, né? Renata Mello já deu ok. Jaqueline também já deu ok. Ivana também. Itair também. A Cláudia França, acho que também. Não achou, não? Procura aí. Isaías, capítulo 7, versículo 14. A Jennifer também achou. O pessoal está botando. A Cláudia também achou. Simone Guimarães também achou. Marcelo X também achou. Então, vamos lá. Rita Morada está perguntando. Deixa eu ver o que é a Rita. Fala, Rita. Não fala, não? Achou. Tá, então abaixa a mãozinha aí. Então, vamos lá. Acho que o pessoal achou. Ah, meu filho. Isaías 7, 14. Vamos ver se bateu com o que vocês estão falando aí. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Quem é Emanuel? Emanuel significa, deixa eu só tirar esse troço daqui. Emanuel significa Deus conosco em hebraico. Só que Maria colocou o nome de Jesus, que significa Deus é a salvação. Na verdade, Jesus significa Salvador. Leandra, quer falar, Leandra? Fala aí. Tudo bem? Vamos achar esse aqui agora. A Leandra acho que não quer falar, não. Vamos achar esse aqui. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Cânticos. Renata achou. Leandra quer falar, Leandra? Não, obrigada. Então abaixa o bonzinho aí. Quando quiser botar um ok, é no reações, é na carinha feliz, não é na mãozinha. A mãozinha é para levantar a mão e pedir para falar. Tá? A carinha feliz é que é a reação. O pessoal achou? Itair, não. Cântico dos Cânticos, capítulo 1, versículo de 1 a 3. Tem gente que não vai achar, né?
Tem gente que não vai achar. Sabe por quê? Aí eu perdi meu mouse. Quais são os livros? André, quem não achou, né, devia falar, né? Porque às vezes a pessoa fica com dificuldade de encontrar. Lá no índice é o melhor lugar, né, para procurar. É. André, a nossa não tem Bíblia evangélica, não tem. Isso, porque na Bíblia evangélica não tem. Isso. Por isso que eu gosto da Bíblia católica. Né? Mas olha só o que está escrito lá. O mais belo cântico de Salomão. Que me beije com beijos de sua boca. Teus amores são melhores do que o vinho. O odor dos teus perfumes é suave, e teu nome é como óleo escorrendo, e as donzelas se enamoram de ti. Olha só que situação. Não, tem sim. Na Bíblia, no Antigo, na Bíblia protestante tem sim. Chama Cantares de Salomão. Procura aí, Cantares de Salomão. Tem nessa... Aí tem, Cantares de Salomão tem. Procura lá. Exatamente. Também achei assim, Cantares de Salomão. Na Tem sim. minha também são assim. Tem sim. Cantares de Salomão. O nome é diferente. Então, é Cântico dos Cânticos e Cantares de Salomão. Olha as diferenças aí da Bíblia, né? Então, esse aí é o mais belo. Agora eu também encontrei. Isso. Esse livro ele é muito interessante porque ele fala do amor conjugal. Ele fala de beijo na boca, né? Óleo escorrendo, olha só. Né? Ele fala de amor conjugal. Olha a importância disso no Antigo Testamento. Vamos lá. Levítico 19, capítulo 19, versículo 18. Tá bom assim para vocês? Tá? Vocês estão achando legal? Levítico, capítulo 19, versículo 18. Acharam? Sei não. Quem que não achou? Ivana não achou, Ivana? Estou olhando aqui no meu... Estou olhando aqui no meu Levítico, Antigo capítulo... Testamento. Achei, Levítico, página 162. Está aqui. Capítulo 19. Achei. Tu tá com a Bíblia de Jerusalém na mão, não tá? Em cima, à direita... Está logo no início, está logo no início. 162, a página, na minha, né? Levítico é um dos 5 livros do Pentateuco. Uhum. É o Gênesis, o Êxodo, Isso. Levítico, Números e Deuteronômio. Isso aí. Tá? 19 e 18. Tá. Achou? Achei. Epa, peraí que eu apertei o botão errado. Aqui. Olha só. Prescrição Moraes. Não te vingarás e não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Amarás teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Ué, não foi Jesus que falou isso? Jesus não falou isso para Nicodemos lá? Hein? Pois é, mas tem sempre uma relação que a gente vai vendo no final, na medida que a gente for estudando. Por isso que Jesus falou, não vim derrogar a lei, não é? Ele veio explicar. Então, ele vai, várias das passagens que a gente estuda sobre Jesus, ele faz referência quando a gente busca lá no Antigo Testamento. Né? Então,
Isso é, se você reparar, as leis de Moisés, né, elas são igual para criança, é tudo não. Não roubarás, não matarás, não se vingarás, não guardarás rancor contra os filhos do teu povo. Não. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou Yahvé. Por isso que quando Jesus, lá no Novo Testamento, fala assim, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, verdade e vida. Por isso que o pessoal ficava chateado. Porque essa expressão eu sou vem lá do Pentateuco. Só Deus falava isso. Aí o povo não gostava, não. Vamos lá. Eclesiastes, não é eclesiástico. Eclesiastes 12, versículos 1 e 5. Eclesiastes, capítulo 12, versículo 1 e 5. Vamos ver quem já conhecia essa passagem. E tá aí, achou. Também achei. A Kátia que está acostumada, né? Já leu o texto aí? Conhecia o texto? O que vocês acham desse texto aí? Marcela achou. Simone também achou. Vamos lá, eu vou abrir aqui, tá? 12, tá. Vou abrir aqui. Lembra-te do teu Criador nos dias da mocidade, antes que venham os dias de desgraça, e cheguem os anos dos quais dirá, não tem mais prazer. Quer dizer, aproveita que tu é novo aí, ô Nick, é só para tu, hein? Lembra-se do teu Criador no dia da mocidade, antes que venha o dia das desgraças, o meu dia, que eu estou velho, eu e Thaí, já está velho. E chega os anos das quais dirá, não tem mais prazer. Antes que o fio de prata se afrouxe, a taça de ouro se parta, antes que o jarro se quebre na fonte e a roldana arrebente no poço, antes que o pó volte à terra de onde veio e o sopro volte a Deus que o te concedeu. Opa! Que fio de prata é esse? Já falava no fio de prata aí. Ué, eu achei que fosse André Luiz que falava do fio de prata. Pô, o cara tá falando disso aí lá em Eclesiastes, pô. Gente, por exemplo, às vezes pode ter alguma pessoa aqui que não sabe o que significa o fio de prata, né, o André, né, que a gente... Por isso que você tem razão, mas por isso que eu falei, a gente fala que tem que ser espírita, para entender, né, o cordão de prata, algumas bíblias falam cordão de prata, né? Cláudia, você quer falar, Cláudia? Tem que ativar o microfone, só você pode fazer isso. O microfone está mudo. Pronto. Desculpa. A maioria das pessoas que estudam o espiritismo, elas sabem o que é o cordão de prata. Isso. Sabe. Os espíritas sabem. Isso. É só uma observação. Isso aí. Obrigada. Então, gente, assim, se por acaso, como a Ivana falou, alguém não sabe, né? Os espíritas, né? Os relatos que os espíritos trazem para a gente é que o corpo físico, por exemplo, quando a gente está dormindo, né, e a nossa alma, né, o nosso espírito se desdobra, ele fica ligado ao corpo com um cordão de prata. No livro, André Luiz está em alta lá, no livro Obreiros da Vida Eterna, Obreiros da Vida Eterna fala muito dessa parte do desencarne. Tem uma passagem que o André Luiz vai lá com o mentor dele, que eu não lembro o nome, eles vão para o cemitério. Aí chega lá no cemitério, ele encontra lá uma moça que está presa ao corpo pelo cordão de prata. E ela está sentindo lá horrores, sentindo o corpo apodrecer. E aí o André Luiz fala, meu Deus, vou ajudar, não dá? Né?
Vamos fazer isso aqui. Aí o mentor dele, o que está querendo fazer aí, rapaz? Está se metendo aí? Eu sou o coordenador aqui do cemitério, não pode soltar, não. Não, mas a mulher está sofrendo. Tem razão para isso. Tem razão para isso. E aí não deixa. Coisa pesada, né? Mas isso está lá no Obreiros da Vida Eterna. Paulinho, quer falar, Paulinho? Não, só para, inclusive, quem for ver o filme do Nosso Lar vai ver sobre isso. Ah, vai ver lá? Vai. Legal. Então, bom, foi tudo bem para todo mundo aí? Todo mundo conseguiu fazer mexer na Bíblia, manusear, acharam legal o exercício, né? Tá bom, um dos objetivos de hoje era esse, né? Temos ainda mais meia horinha, tá bem no tempo aí. Que bom que vocês gostaram. Bom, então, vamos lá andar. O Antigo Testamento, ele pode ser dividido de várias maneiras. Eu descobri uns livros que dividem até o interessante, um livro americano, que ele estuda a Gênesis, e ele divide o livro todo em cenas, e como se fosse cinema. Primeiro ato, segundo ato, terceiro ato, quarto ato. Então, existem várias maneiras de você olhar para a Bíblia. Então, eu escolhi duas, que são mais fáceis para mim, e eu acho que fica legal. Espera aí que tem uma pessoa, o Rob Simões está querendo entrar. Ô, Roberto, bota no mudo, por favor. Então, os livros, a gente pode dividir por categoria. As leis, que foi mais ou menos aquilo que a gente viu lá naquele quadro, né, que eu pus. A história. As leis são de Gênesis a Deuteronômio. A história, que vai de Josué até Esther. O livro de sabedoria, de Jó a Cântico dos Cânticos. Tem Provérbios, Eclesiastes, está tudo aí no meio. Os profetas maiores, lembra que eu falei profeta maior, profeta menor? Isaías e até Daniel. Isaías, Jeremias, Daniel. E os menores, que vai de Oséias a Malaquias. É menores porque o livro tem pouca página. São livros menores, pequenos, por isso que chama menores, tá? Isso está lá, eu colei isso aqui, desse livro aqui, o Manual Bíblico, do MacArthur. Mas a história do Antigo Testamento, isso vários autores dividem assim. O Haroldo Dutra Dias fala isso, o Severino, esqueci o segundo nome dele, também divide assim, o MacArthur divide assim, o Haley divide assim. Então, as pessoas, várias pessoas dividem assim. Paulinho, quer falar, Paulinho? Levantou a mão? Então abaixa a mão. Cláudia, quer falar? Não. Então tá bom. Criação. Então, começa com a criação do universo e do homem. Né? Jalili, quer falar, Jalili? Pode falar. Não, só queria perguntar se você vai disponibilizar esses seus slides, porque eles estão bem explicativos. Mas esses que falam da Bíblia, essas divisões, você vai disponibilizar isso também ou não? Vou liberar tudo. Não é porque isso está interessante, né? Por isso que eu estou te perguntando. Tá de graça, né? O que de graça recebi, eu vou dar de graça. É isso aí. Tá joia. Pior que sabia que tem, Jalili, eu vi, tem gente vendendo curso de Bíblia. Que isso? Gente vendendo curso de Bíblia. Mas não é espírita, não é? Eu não sei. Você pode comprar. Não, eu achei interessante. Eu não estou criticando. Não é assim. Não, eu sei. Porque eu vi, a Flávia, minha esposa, né, ela me mandou. André, tem esse curso aqui, não te interessa fazer, não? Eu falei, pô, Flávia, eu vou pagar para fazer curso de Bíblia? Interessante. Eu vi uma pessoa também, fiquei sabendo, mas assim, essa pessoa é um professor de história universitário, então seria, né, no ramo da profissão dele, entendeu? Aberto para todo mundo, aí é diferente.
Mas eu digo assim, dentro, né, que nem a pessoa comprar um curso de passe. Né, mas acho que dentro da doutrina espírita, eu coloquei lá a regra não falar mal de ninguém, era só a gente fazendo errado. Não estou falando mal, não, só tomei um susto, né? Mas assim, fui eu. Mas a gente no meio espírita, não conheço, poucas pessoas falam sobre o Antigo Testamento com a visão espírita, né? A luz do espiritismo, sei lá. Uhum. Então tá bom. A criação do universo. Começa lá com, né, os 7 dias da criação, depois cria o homem. É interessante que a criação do homem aparece 2 vezes. Aparece no 6º dia e aparece no capítulo 2. Então, ele vai falando sobre isso. E é interessante que Deus, né, bota Adão e Eva no jardim do Éden, manda em todo mundo, todos os seres da criação, só fala com eles só uma coisa: olha, vocês só não podem fazer uma coisa. Só não pode comer o fruto lá da árvore do conhecimento. Só não pode fazer uma coisa. E eles vão lá e pumba. Só uma coisa. E aí eles são expulsos do paraíso. Com certeza isso não quer dizer, tem nada a ver com conotação sexual, não tem nada a ver com isso. Né? Está falando sobre livre-arbítrio, sobre o mau uso do livre-arbítrio, sobre a decisão errada nas primeiras encarnações e tal. Está falando sobre isso. Né? Deus pune, né, essa queda é porque desobedeceu. Na Bíblia, toda vez que desobedece, dá problema. Aí é a queda do homem. Aí o homem vai viver lá, começa a viver lá na Terra. Mas Deus não gosta, porque faz tanta besteira que ele resolve destruir o mundo e começar tudo de novo. Aí vem o dilúvio. Aí só sobra Noé, a família dele. Aí dos filhos de Noé saem todos os descendentes. Né? Os descendentes de Noé, de Sem, são lá Abraão, depois tem o filho Isaac, que tem os filhos Jacó, que são os patriarcas são os 12, né? Os 12 filhos de Jacó, as 12 tribos de Israel, José, rei do Egito, e patriarca de Israel, e vai chegar lá no cativeiro no Egito. Moisés é achado no cestinho, né? A gente chama aquele cestinho de Moisés, né? O bebê, né? É achado no cestinho, a irmã filha do faraó na época, né? Irmã do outro faraó, quando estava mais velho, pega ele para criar, ele é criado ali, e aí só que os hebreus são como é que se diz? São escravos, e aí o Moisés assiste lá uma cena de um egípcio maltratando um escravo. Ele vai lá e mata, dá uma pedrada no cara e mata o cara, e aí foge. Foge e fica 40 anos no deserto, tem família, constitui família, tem lá o filho Gerson, o nome do filho dele é Gerson. Né? E depois Deus aparece para ele e fala: cara, volta, que nós vamos dar um jeito naquela escravidão lá que já deu tempo. E aí Moisés volta, fala com Araão, que é irmão dele, Arão, conversa com Arão, e os dois vão lá para o Egito e falam para o rei: olha, solta o povo aí, senão vai ter problema. Aí tem as 10 pragas do Egito. E aí eles fogem, né, conseguem sair do Egito, só que o faraó muda de ideia, vai atrás deles. Aí tem o negócio da travessia do Mar Vermelho, morre todo o exército egípcio, morre todo mundo. Eles atravessam, e é interessante que quando eles estão peregrinando no deserto, né, na frente deles, está lá escrito, na frente, guiando, ia uma nuvem, uma fumaça, durante o dia, que era Deus guiando. E à noite era uma chama para iluminar o caminho. E quando eles estavam fugindo esqueci de falar, quando estavam fugindo dos egípcios, que eles ficaram encurralados entre os egípcios e o mar, a fumaça ficou entre eles e o exército, até que o mar se abrisse e passasse todo mundo.
Depois que passou todo mundo, a nuvenzinha foi para o outro lado e falou, Moisés, fecha aí em cima deles. Aí matou todo mundo. Então, o tempo todo, a nuvenzinha está lá. E quando eles fazem o tabernáculo é o lugar onde Deus ficava. Nós vamos estudar bastante sobre o tabernáculo, vai estudar por que tem esses sacrifícios, por que tinha que ser um animal sem nenhuma mácula, o que significava isso, como é que era essa purificação, por que tinha que ter sangue, o que significa o sangue, nós vamos estudar tudo isso. E aí, durante 40 anos, eles andaram pelo deserto, porque Deus chega logo depois que eles saem, Deus fala para Moisés, essa galera aí não rola não. Vai ter que esperar todo mundo morrer. Vamos ficar andando aqui até morrer essa geração, até a próxima. E aí eles fazem isso. Então tem um episódio das leis dos 10 mandamentos. Eu vou fazer essa pergunta aqui para vocês. Quando Moisés subiu lá no Monte Sinai, ele desceu e já trouxe as tábuas? Sim ou não? E tá aí sabe a resposta. Ninguém respondeu, ficou todo mundo olhando. Moisés, é porque a gente tem um problema, eu tenho esse problema. Eu vi tanto filme de Moisés, de Êxodo, não sei o quê, que deturpou. Não. Moisés chega lá no pé do Monte Sinai, ou Monte Horebe, né? Em Monte Horebe, e ele sobe, Deus aparece para ele com uma sarça ardente e fala para ele os 10 mandamentos. E aí, Deus fala, Yahvé fala, diz para o pessoal, olha aí, o verbo, a palavra, que está lá em João, lá no Apocalipse, né? E o princípio era o verbo, diz. Aí ele desce e fala, Deus disse, e conta os 10 mandamentos. Aí eles andam mais um tempo, chegam lá de novo no Monte Horebe, Monte Sinai, e Deus fala, olha, todo mundo vai ver Deus, mas só que nós vamos ter níveis. Ele divide, bota uma cerca de fogo, ninguém pode subir. Se subir, morre, Deus avisa. Moisés sobe com Arão chega num certo nível e Moisés vai até lá em cima. Aí Moisés fica 40 dias lá. O povo lá embaixo fica nervoso, o cara não volta, o cara não vem. Aí resolve fazer o bezerro de ouro. Aí quando Moisés desce, encontra aquela coisa, ele fica bastante chateado, quebra as tábuas. E aí existe a terceira vez que Moisés vai, aí ele leva as pedras. Leva as pedras, pô Deus, eu quebrei lá. Não, faz aí você. Aí ele vai lá e faz as pedras e desce pela terceira vez. E depois, lá no Deuteronômio, tem um outro discurso de Moisés que ele fala de novo dos 10 mandamentos. Quando termina os 10 mandamentos, né, chegou no Êxodo. E aí é a conquista de Canaã. Moisés morre, Josué vai, aí eles atravessam o Jordão, muralhas de Jericó, derrota lá, eu esqueço o nome dos povos, mas derrota um monte de povo lá. E aí começa a era dos juízes. Não eram reis, eram juízes. Isso está determinado desde lá o Deuteronômio como é que ia ser. E aí começa a prosperidade, que é o Reino Unido. Saul, Davi e Salomão. Durou 110 anos. E aí os filhos de Salomão, Jeroboão, não sei bem o que fala, e o outro se separam. Vou ter que pegar a cola aqui. Peraí, deixa eu pegar minha cola aqui. Pegar o nome deles direitinho, para não deixar furo. Reoboão e Jeroboão. Se separam, dividem as tribos, né, em Judá e Israel. Tribo do norte e tribo do sul. E aí depois eles fazem um monte de besteira, tem outra queda, eles ficam no cativeiro na Babilônia. Aí acontece, né, o caso lá do Daniel. Antes do Daniel, Daniel. Deixa eu ver. Isso. Daniel, aí depois eles conseguem voltar e reconstruir o templo novamente.
que os babilônicos, Nabucodonosor, destrói o templo que o Salomão tinha feito, e aí eles vão lá, reconstroem tudo, e aí, depois disso, 400 anos de silêncio, vai vir Jesus lá no ano 6 a.C. Deixa eu te falar uma coisa com vocês. A Eliane chegou aí agora. Deixa eu te falar uma coisa com vocês. Alguns, no meio acadêmico, não se fala mais antes de Cristo e depois de Cristo. Se fala era cristã, era comum. Antes da era comum e depois da era comum. E como é que se escreve o antes de Cristo e depois de Cristo? Antes de Cristo é A minúsculo, ponto, C maiúsculo. Depois de Cristo é D minúsculo, ponto, C maiúsculo. E a era comum substitui o Cristo por EC. É A ponto, EC, D ponto, EC. Então, se vocês virem essa notação, EC é era comum. Então, quem usa isso são os judeus e são os acadêmicos. Muita gente. Então, eu já sei quando essa pessoa é da religião judaica porque ela usa isso, ao invés de antes de Cristo, depois de Cristo. Tá? E uma coisa interessante que quando você começa a falar da Bíblia, você percebe que existe um ciclo de evolução. O Haroldo Dutra fala que a Bíblia é a evolução da raça humana. Por quê? Lembra que eu falei da queda? Está no paraíso, tem a queda. Aí sai do paraíso, fica tudo bem, tem a queda. Destrói dilúvio. Aí fica tudo bem, tem uma queda. Então, depois da queda, sempre tem uma aflição. Vai para o Egito, vai sofrer escravidão. É uma aflição. Depois tem uma libertação, foge, sai do Egito. Foge, consegue o êxodo. Aí fica lá, tem a purificação, o tabernáculo, Deus se faz presente lá na Arca da Aliança, na arca onde estão guardadas as tábuas dos 10 mandamentos, as tábuas da lei, guardada por 2 querubins, que são os mesmos querubins que estariam simbolizando os querubins que estão lá na porta do Jardim do Éden. Aí depois tem uma nova instrução. Acontece, agora vocês vão fazer isso. E aí tem uma queda. Por exemplo, quando eles resolveram fazer o rei, Deus fala, Jeremias, tem que ter rei, só juiz não está dando, tem que ter um rei. Então tá, vamos chamar esse cara aqui, Saul. Escolhem Saul lá, depois a gente vai ver como escolhe. E aí o Saul vai e cai. Cai e fica muito difícil, e aí ele tem que ser substituído por Davi. Ele caiu tanto que ele acabou se matando, o Saul. E aí, o que significa isso? Imagina nós, espíritos, vamos passar por uma prova. E a gente não consegue passar pela prova, a gente falha. Aí a gente vai ter que expiar a falha. É uma aflição. Sofrer uma aflição. Mas aí a gente se arrepende. Aí quando você se arrepende, você se liberta. Nossa, como estou me sentindo livre, eu estou arrependido. Eu tenho que reparar. E aí eu vou aprender. Aí quando eu aprendi, eu evoluí, eu melhorei, aprendi com alguma coisa, eu vou para o plano espiritual. Agora que eu aprendi, eu vou botar em prática. Vou reencarnar. E aí, quando eu vou reencarnar, eu quero uma prova. Se eu não conseguir a prova, eu vou ter que expiar. E vou me arrepender. E vou aprender. E depois vou reencarnar. Esse é o ciclo da evolução. A Bíblia, o Antigo Testamento, mostra. Se você olhar o Antigo Testamento, ele é todo cheio de ciclos. Muito interessante. Muito interessante. Então, o Antigo Testamento é a história da evolução do ser humano.
evolução espiritual do ser humano. Tá bom? Então, meus amigos, boa noite. Chegamos ao fim